Olá, você é bem-vindo à Universidade da Escola Sabatina. Hoje vamos estudar sobre o crescimento espiritual do aluno por meio do pastoreio. Você sabe o que é pastoreio? Como que o professor pode desenvolver esse ministério em sua unidade de ação? Quais são os frutos do pastoreio na vida dos alunos? Para facilitar a compreensão sobre o tema do crescimento e do pastoreio, nós dividimos a nossa aula em 6 tópicos e agora nós vamos conhecer então cada um deles. Primeiramente nós vamos ver então qual é a situação dos membros na atualidade. O que dizem os especialistas? Vamos ver também o que é pastoreio, uma definição, o que diz a palavra de Deus. Finalmente vamos então dar dicas práticas e apresentar um breve resumo para facilitar um pouco mais a sua compreensão. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que tem a ver então sobre a situação da igreja na atualidade. Olha só que interessante, 70 a 80% hoje dos nossos membros, eles estão vivendo hoje uma estagnação espiritual. Nós vivemos hoje com alto índice de apostasia. Grande parte dos membros, eles não atingiram ainda o discipulado. Hoje nós convivemos com a realidade de ter muitos adoradores e poucos proclamadores. Olha esse item que interessante aqui. Grande parte dos membros, eles comparecem às nossas reuniões somente com o objetivo de ouvir sermões e às vezes até deixam de ser membros da escola sabatina. Você sabe muito bem desse problema que eu estou tratando. As nossas igrejas hoje, elas estão dominadas pela cultura do entretenimento e também do consumo. Olha esse outro tópico aqui. Falta de unidade quanto ao estilo de vida, baixo nível de compreensão das doutrinas adventistas e também profecias, pouca ênfase na escatologia, quase não se fala nisso, e um baixo nível de membros engajados com as diversas frentes missionárias da igreja também e o discipulado. E o que dizer da quantidade de professores de escola sabatina? Aqui entra a relevância desse projeto, porque muitos estão hoje ministrando na sua classe sem a visão do pastoreio, do evangelismo e também do discipulado. Vejamos agora o que os especialistas dizem sobre esse assunto. Todos os especialistas são unânimes quando falam de crescimento espiritual, eles ligam ao assunto do pastoreio, que envolve o cuidado, o acompanhamento, o mentoreamento e a supervisão dos membros. Vejamos então o que é pastoreio. Temos uma definição aqui muito boa para você. O pastoreio, ele envolve a instrução, o cuidado pessoal, o acolhimento por meio de atividades sociais, visitação para a socialização e também o companheirismo. Isso é extremamente relevante. O ofício de pastorear por meio da escola sabatina, das unidades de ação, vai muito além de recapitular semanalmente a lição na sua classe. Então você precisa dar uma atenção especial para isso. Só passar a lição não é suficiente. Vejamos agora o que diz as Escrituras, a palavra de Deus. Olha só que interessante, nós temos aqui o texto de Pedro. Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o supremo pastor, alcançareis então a coroa da glória. Vejam vocês que interessante. A Bíblia deixa claro que o pastoreio ele é extremamente relevante e importante para promover então o crescimento espiritual dos membros na unidade. Sem essa instrução, sem essa orientação, sem essa visitação, sentar com a pessoa, saber como ela está, dificilmente os seus membros vão experimentar crescimento em Cristo. Finalizando então a nossa classe de hoje, espero que você tenha gostado, aproveitado, copiado, anotado, porque a partir de agora você se torna um agente multiplicador dessas informações e eu espero que ao ministrar na sua unidade de ação, é lógico que você vai ter agora essa nova visão que é o pastoreio, com o objetivo de ajudar os membros a crescerem, lerem mais a Bíblia, orar mais, se socializar, evangelizar, testemunhar e discipular, tá bom? Então fique atento agora às nossas dicas práticas
para fechar o assunto de hoje. Primeira delas, é lógico, como professor, uma das preocupações que você precisa ter, e é muito grande essa preocupação, é de promover o estudo diário, né? Então, outra dica que eu deixo com vocês, peça antecipadamente a participação dos membros na lição. Não deixe para fazer isso de última hora, a queima-roupa. Quando você tem em mente uma participação, escolha 3 ou 4 pessoas para interagir com você na lição da próxima semana, e aí eles vão estar devidamente preparados para isso. Motive para que cada membro da sua unidade faça a assinatura da lição por meio do projeto Maná. Eu creio que esse projeto ele é de Deus, e quando a pessoa tem a lição, é mais fácil você motivá-la a participar da unidade e também do estudo diário. Agora eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Nós estamos vivendo numa cultura, numa sociedade onde as pessoas estão ficando cada vez mais impessoal e os relacionamentos estão muito fragilizados. Então, por favor, visite regularmente os membros. Nós hoje podemos, além do presencial, nós também podemos fazer uma visita virtual. E você pode fazer isso em questão de 3, 4, 5 minutos. É o interesse na pessoa. Isso vai fazer uma diferença tremenda quando você abrir a lição e as pessoas saberem que durante essa semana o meu professor ligou para mim, perguntou se eu estudei a lição, ele fez uma ligação, um contato, eu não tinha lição, ele fez uma foto, mandou, compartilhou. Tudo isso faz a diferença e as pessoas sentem quando elas são amadas, valorizadas pelo professor. E é isso que eu estou dizendo para você, não seja um professor sem a visão do pastoreio, porque a sua classe vai ficar muito pobre. Bom, olha outra dica interessante para você aqui, ó. Organize um calendário de visitação e socialização. Imprima, coloca isso na mão dos membros, compartilhe no grupo que vocês devem ter da sua unidade. Outra dica extremamente importante para vocês. Demonstre interesse por todos os membros da unidade. Interesse, isso faz a diferença. Quando as pessoas se sentem amadas, valorizadas, apreciadas, né? Ouvidas, aceitas, elas vão reagir e vão corresponder então agora às suas dicas e também orientações. Vai ouvindo aí porque passar tempo com os membros faz a diferença. E o professor que ele combina o seu dom, o seu talento com o ministério do pastoreio, o resultado disso é crescimento espiritual, tá bom? Então fique atento a isso aí. Vamos para um próximo item aqui, estabeleça um grupo de WhatsApp para você fazer uma interação durante a semana. Gente, isso aqui é simples, é fácil, você vai ter toda a estrutura na sua mão. Então gente, já estudaram a lição hoje eu aprendi isso, compartilhe um pensamento, olha, leia a lição aí no ônibus, no seu trabalho, faça uma cópia, motiva, tal, sexta-feira, gente, passando aqui no grupo para confirmar a sua presença na Escola Sabatina, vai estar muito legal, venha participar com a gente e tal. Então você precisa dinamizar a sua unidade de ação, e isso você pode fazer aí com um grupo de WhatsApp, colocando o nome aí na sua unidade de ação. Uma outra dica que vai criar unidade, estamos falando aqui de criar unidade porque você está pastoreando um grupo, tá? Então, por favor, estabeleça horários de oração e intercessão. Pegue pedidos da igreja, gente, estamos orando agora por esse jovem aqui, ele vai fazer um vestibular, estamos orando pelo irmão, vai fazer uma cirurgia. Então, a oração, ela cria vínculo entre as pessoas. Então, isso aqui é algo simples, não estamos falando de algo impossível que você não tenha condições de fazer. Entrando aqui na parte final, organizem, combinem ações sociais e missionárias. Nós temos aí projetos que você pode fazer na Páscoa, nós temos o Projeto Caleb, nós temos doação de sangue, nós temos mutirão de Natal. Então, essas ações são extremamente importantes. É lógico, tudo o que acontece de grande, já disse Abraham Lincoln, depende da liderança das pessoas. E nós estamos contando com a sua liderança, com a sua espiritualidade, para que você faça um pastoreio forte e com isso você vai ver vidas sendo transformadas. Vamos para mais uma dica aqui. Estabeleça um alvo de estudos bíblicos. Isso é extremamente importante, a sua unidade de ação estar comprometida com o testemunho, o uso dos dons e também o evangelismo pessoal. É algo simples, o estudo bíblico dá do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, no seu horário. Pode ser presencial, pode ser virtual. Se você não sabe, você acompanha alguém. Se você não pode acompanhar alguém, você traz para uma classe bíblica, mas todos precisam se envolver com
estudos bíblicos. E agora, então, chegamos aqui nesse tópico importante da aula de hoje, que é você criar na sua unidade de ação a cultura do discipulado. Sem a cultura do discipulado, você vai ver que a frequência é baixa, a leitura da lição vai ser péssima. Quando você fizer perguntas, as pessoas não vão participar porque precisa de alguém motivando, de alguém apoiando, incentivando as pessoas. Deixa eu dizer algo para vocês, gente. 70% a 80% das pessoas, as pesquisas dizem que elas precisam de motivação para fazer alguma coisa. Entenda isso, você precisa de motivar a sua classe, tá? Outra coisa, cria a cultura da fidelidade e do testemunho também na unidade de ação. O que as pessoas estão fazendo durante a semana que elas podem contar, relatar? Teve uma oração respondida, ajudou alguém, participou de um projeto? Criar a cultura é extremamente importante para mudar a visão. E finalmente, então, aqui acompanhe a sua formação espiritual e também as disciplinas espirituais. São muitas as disciplinas, as básicas, que é a oração, o testemunho, a leitura da Bíblia, do Espírito de Profecia. Cria um plano disso, uma estratégia, e aí você vai mentoreando, acompanhando, né, incentivando, motivando, criando uma interação, momentos de socialização. Isso é extremamente relevante aí para que aconteça esse ambiente e esse desenvolvimento, tá bom? Olha, que Deus abençoe você, a sua unidade, a sua classe. Nós vamos fazer agora um breve resumo de tudo que aprendemos e aí então você vai praticar agora a classe de hoje, tá bom? Vamos então para o nosso breve resumo. Hoje aprendemos que o professor da escola sabatina, ele deve ir além de passar conteúdos, ele deve dedicar tempo ao pastoreio dos membros. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Nós vimos que o pastoreio, ele envolve a instrução, o cuidado pessoal, o acolhimento por meio de atividades sociais, de visitação e também socialização para o companheirismo. Vimos também que os especialistas em crescimento de igreja, eles reconhecem que o pastoreio é uma excelente ferramenta para implementar agora o crescimento espiritual e tirar os membros da zona de conforto. Por meio da Bíblia, nós aprendemos que há uma recompensa maravilhosa para todos vocês que se dedicam ao pastoreio, o evangelismo e também ao discipulado para ajudar as pessoas a crescerem verdadeiramente em Cristo e atingirem a maturidade. Sigam essas dicas que você vai experimentar uma renovação espiritual no seu ministério e também na unidade de ação. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro da Universidade da Escola Sabatina.